Pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula de teste de hipóteses sobre uma população, né? Nós vimos na parte anterior dessa aula alguns fundamentos de testes de hipóteses, como elaborar, né, as hipóteses nula e alternativa, alguns erros associados aos testes de hipóteses, como calcular a estatística de teste, e agora nós vamos dar continuidade vendo a região crítica e o valor P. O que é a região crítica, né? Ela consiste no conjunto de valores da estatística de teste que levam à rejeição da hipótese nula. A construção da região crítica ela vai depender do nível de significância alfa, e isso é estabelecido pelo pesquisador, né, e o tipo de teste. Os valores críticos, então, vão determinar a rejeição ou não da hipótese nula. Com relação aos tipos de testes, eles podem ser de 3 tipos e eles são definidos com base na hipótese alternativa. O primeiro tipo, então, é dito bilateral, se a hipótese alternativa envolver um sinal de diferença, né? No caso aqui, para a média, μ é diferente de K, ou para a proporção, P é diferente de C. Um teste ele é dito unilateral esquerdo, se a hipótese nula for μ menor que K para a média e P menor que C para a proporção. E um teste é dito unilateral direito, se a hipótese alternativa for μ maior que K para a média ou P menor que C para P maior que C para a proporção. E como que isso funciona, né? Essa definição aí na prática dessa região crítica. Então, vamos considerar aqui todos os cenários possíveis, né, desses 3 tipos de testes. Então, nesse primeiro cenário, a gente tem aí um teste de hipótese sobre proporção, na qual a estatística de teste será um Z observado ao nível de significância alfa estabelecido pelo pesquisador, né? Nesse primeiro cenário, um teste unilateral esquerdo, na qual a hipótese nula é P menor que C. Então, a hipótese nula será rejeitada se nós observarmos valores muito pequenos, menores do que o Z de alfa. Esse Z de alfa, né, é o percentil da distribuição normal, padrão, que deixa alfa de área à sua esquerda. Então, os valores da estatística de teste que forem menor do que esse valor Z aqui estabelecido pelo pesquisador serão considerados muito pequenos, né, e nesse caso caiu na região crítica e a hipótese nula será rejeitada. O valor menos Z de alfa, então, é chamado de valor crítico. Neste outro cenário aqui, ainda considerando um teste de proporções, né, a estatística de teste será um Z observado ao nível de significância alfa, no cenário de teste unilateral direito, na qual a hipótese alternativa é um P maior que C, né? Nesse caso aqui, a hipótese alternativa será rejeitada se o meu valor da estatística de teste for muito grande, né? Maior que o valor Z de alfa estabelecido pelo pesquisador. Este valor Z de alfa aqui é o percentil da distribuição normal padrão, que deixa alfa de área à sua direita, né? Mas a gente sabe que a distribuição, a tabela de distribuição normal, ela deixa área à esquerda, né? Então, o complementar dessa área alfa à direita aqui será 1 menos alfa à sua esquerda, né? Então, esse valor Z de alfa aqui é chamado de valor crítico. Bom, considerando aí do cenário de teste de hipótese sobre proporção, a estatística de teste, então, será uma Z observada ao nível de significância alfa estabelecida pelo pesquisador. No teste bilateral, né, nesse caso aqui, a hipótese nula será uma proporção diferente de C, né, então, nesse caso, eu não sei se vai ser maior ou menor que P, então, nesse caso aqui, eu vou dividir essa região de rejeição aqui em duas, né, nas duas caudas aqui da distribuição, e nesse caso a hipótese nula será rejeitada se o valor da estatística de teste for menor que menos Z sobre 2, ou se ele for um valor muito grande, maior que Z sobre 2. Esses valores, menos Z sobre 2 e Z sobre 2, né, é o percentil da distribuição normal padrão, né, que deixa alfa sobre 2 de área à sua esquerda, e o simétrico dele, que deixa alfa sobre 2 de área à sua direita. Os dois valores Z de alfa são chamados de valores críticos.
Considerando o cenário agora de distribuição de média, né, de teste de proporção de média, a estatística de teste, então, será uma T observada com n-1 graus de liberdade, onde n é o número, o tamanho da amostra, ao nível de significância alfa estabelecido pelo pesquisador, né, neste cenário de teste unilateral esquerdo, na qual a hipótese nula será μ menor que k. Nesse caso, a hipótese nula será rejeitada se o meu valor da estatística de teste for pequeno. Pequeno, né, nesse caso aqui, menor que menos t de alfa estabelecido pelos pesquisadores. E esse valor menos t de alfa aqui é o percentil da distribuição t de student com n menos 1 graus de liberdade, que deixa alfa de área à esquerda desse valor. Esse valor menos t de alfa, então, é o valor crítico. Neste outro cenário aqui ainda, para um teste de hipótese sobre média, na qual a estatística de teste é uma T observada ao nível de significância alfa, neste cenário aqui do teste unilateral direito, na qual a hipótese alternativa tem μ maior que K, né? Então, a região crítica aqui, então, será formada por valores muito altos, né? Mais altos do que o T estabelecido, pelos pesquisadores, né? E nesse caso aqui, o T de alfa é um percentil da distribuição T de student com n-1 graus de liberdade, que deixa alfa de área à sua direita, né? Ou o simétrico dele seria 1 menos alfa à sua esquerda. E esse valor T de alfa aqui é chamado de valor crítico. Neste outro cenário, né, de teste de média ainda, a estatística de teste será uma T observada ao nível de significância alfa, um teste bilateral, né, nesse caso aqui, a gente vai dividir também aqui o alfa para as duas caudas, né, da distribuição. Então, nesse caso aqui, a hipótese nula vai ser rejeitada se a estatística de teste apresentar valores muito pequenos, menores que menos t de alfa, ou valores muito grandes, maiores que t de alfa. Esse t de alfa, então, é o percentil da distribuição t de student com n-1 graus de liberdade, que deixa alfa sobre 2 de área à sua esquerda, e o simétrico dele, né, que deixa alfa sobre 2 de área à direita. E os dois valores, t de alfa, são chamados de valores críticos. Bom, e como que a gente obtém, né, esses valores na tabela? Nesse primeiro exemplo aqui, usando a distribuição normal padrão, né, vamos encontrar o valor que deixa áreas à esquerda. Nesse primeiro exemplo, né, 0,05 de área, qual que é o valor, né, na distribuição que deixa, qual que é o percentil da distribuição que deixa esse 0,05 de área à sua esquerda. Então, é só vir aqui no corpo da tabela, né, achar esse valor e olhar aqui nas laterais, menos 1,6, né, menos 1,64, já que a esquerda, né, é negativo. O valor, então, qual que é o percentil que deixa 1% de área à sua esquerda? Venho aqui também na tabela, no corpo da tabela, né, e vejo esse valor aqui que está mais próximo, e o valor do percentil, então, nesse caso, é menos 2,33. Deixa outro exemplo aqui, 2,5 de área à esquerda, venho aqui de novo na tabela, acho esse valor, né, exatamente aqui, e o percentil que deixa 2% de área à sua esquerda, então, é 1,96. Essa é a distribuição normal. Para a distribuição T de student também vamos encontrar valores, né, que deixam a área à esquerda, lembrando que nessa distribuição deve-se considerar o grau de liberdade, né, para achar esses percentis. Então, nesse primeiro exemplo aqui, 5% de área esquerda com 21 graus de liberdade. Eu venho na linha aqui do 21 graus de liberdade, né, na coluna 5%, e vejo que esse valor é 1,72. Né, e o simétrico dele, então, já que se deseja que a área esquerda será menos 1,7207. Valor, então, que deixa 1% da área à esquerda com 13 graus de liberdade. Então, venho aqui na linha do 13 graus de liberdade, na coluna do 1%, né, e observo que esse percentil é 2,6503. O simétrico dele, já que se deseja a área esquerda, será menos 2,6503.
2,2622. Aliás, estou falando errado, é aqui do 1%, né? É menos 2,6503. O último exemplo, né, é localizar a área esquerda, né, 2,5 de área esquerda com 9 graus de liberdade, né, eu venho aqui na linha do 9 graus de liberdade, na coluna do 2,5, e acho o percentil de 2,2622, né, o simétrico dele, menos 2,2622. Bom, agora com relação ao p-valor, né, que vamos dizer que é a cereja do bolo, né, do teste de hipóteses, porque realmente é o valor, né, usado nos trabalhos científicos para a questão de rejeitar ou não a hipótese nula. O que então é o valor P? É a probabilidade de se obter um valor da estatística de teste que seja igual, né, ou mais extremo que o observado para a amostra, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. A hipótese nula será rejeitada para valores P muito pequenos, menor que o nível de significância alfa. Então, qual que é a decisão, né, do teste de hipótese, considerando aí o valor P? Se o valor P for menor que o alfa estabelecido pelos pesquisadores, então a hipótese nula deve ser rejeitada ao nível de significância alfa, né, que o mais utilizado aí na literatura é 5%. É o que eu mais vejo aí na verdade é o que é o único valor que eu vi até hoje nos artigos científicos, é esse 5%, né, e ele deve ser informado, né, na parte aí do material e métodos quando se descreve a análise estatística. Se o valor P, então, for um valor maior ou igual a alfa, né, vamos supor maior ou igual a 5%, a hipótese nula deve ser rejeitada ao nível de significância de 5%. Qual seria, então, um roteiro básico aí para a solução de um teste de hipóteses? O primeiro passo, então, é identificar o parâmetro desconhecido a ser testado, né, se é uma média, se é uma proporção, e descrever, né, no contexto do problema, o que é essa média e o que é essa proporção. Depois vem o passo seguinte, né, que é formular as hipóteses, esse é um passo extremamente importante, porque se houver erro aí, se houver erro na definição das hipóteses, né, a conclusão do estudo pode não ser adequada. Atenção para o fato de que as hipóteses são formuladas com relação aos parâmetros. O passo seguinte é calcular a estatística de teste, depois construir a região crítica com base, né, no nível de significância definido pelo pesquisador e também no tipo de teste, né, que está sendo feito com base na hipótese alternativa. Decidir pela rejeição ou não da hipótese nula e concluir no contexto do problema. Agora um exemplo, né, da aplicação desse passo a passo para um teste de hipótese sobre uma média populacional. Neste exemplo, né, a gente tem aqui que uma indústria farmacêutica especifica que em certo analgésico a quantidade média de AS deve ser de 5,5 miligramas por comprimido. A indústria suspeita que houve problemas na produção de determinado lote e que nesse lote a quantidade média de AS está diferente da especificada. Uma palavra-chave, então, neste problema aqui é diferente. Porque para construir, então, as hipóteses do estudo, neste caso aqui, eu já vou ter que começar com a alternativa, né, que é diferente restrito, né, obrigatoriamente a hipótese nula tem que ter uma igualdade, então, nesse caso, eu tenho que começar com a hipótese alternativa, já que a suspeita aí não é de igualdade, é de diferença. Então, para verificar essa suspeita, a indústria selecionou 50 comprimidos do lote suspeito, observando uma quantidade média de AS igual a 5,8 miligramas. Né? Então, nesse lote, a quantidade de AS, ao invés de ser 5,5, foi 5,8. E o desvio padrão de 0,85 miligramas. Os dados da amostra confirmam a suspeita da indústria, né, de que a quantidade nesse lote é diferente de 5,5, ao nível de significância de 2%. Então, vamos fazer aquele passo a passo, né? Inicialmente, deve-se identificar o parâmetro, que nesse caso é uma média. Média de quê? Né? Quantidade média de AS de um analgésico de lote suspeito.
A hipótese nula, então, né, já que envolveu aqui a suspeita de diferença e não de igualdade, vamos começar, então, montando a hipótese nula, que nesse caso é média, diferente de 5,5 miligramas. E a hipótese nula fica sendo μ igual a 5,5 miligramas. Então, para se testar essa suspeita, né, foi feita, então, uma observação de uma amostra de 50 comprimidos, e a quantidade média, então, de AS observada nessa amostra foi 5,8. Então, a pergunta é se esse 5,8 é diferente de 5,5, né, que era o esperado. E o desvio padrão nessa amostra foi de 0,85. Calculando aqui a estatística de teste, já que é um teste de hipótese para média, então a distribuição será a T observada. Então, vamos usar os valores aqui obtidos na amostra, né, nessa estatística de teste. Então, aqui é a média amostral do AS, foi 5,8, menos o valor testado na constante, na hipótese nula, que é 5,5. Testado na hipótese alternativa, né, que é 5,5, dividido aqui pelo desvio padrão, 0,85, raiz quadrada do tamanho da amostra, 50. Então, o valor da estatística de teste foi 2,496. O próximo passo, então, é construir a região crítica, né, lembrando que ela é dependente do nível de significância de 0,02, nesse caso 2%, que foi definido, né, aqui no problema, né, o nível de significância de 2%, e pelo tipo de teste, né, que nesse caso aqui é μ diferente de zero. Um teste bilateral, então, eu tenho que dividir aí essa significância para as duas caudas da distribuição. É uma distribuição T de student, n menos 1 grau de liberdade, né, então 50, que é o número né, o N da amostra, 50 menos 1, 49 graus de liberdade. Então, quando eu venho na tabela T, com 49 graus de liberdade e 1% de significância, né, o percentil, então, vai ser de 2,4049. Como é bilateral, então, eu vou rejeitar a hipótese nula, né, de que o valor observado na amostra é de 5,5, se eu obtiver estatística de teste inferior a menos 2,40,49 ou valores muito maiores do que 2,4049. Então, essa é a minha região de rejeição aqui, maior do que esses dois valores. Qualquer valor de estatística de teste que cair aqui entre esse intervalo, eu não vou rejeitar a hipótese nula. Então, nesse caso aqui, a estatística de teste observada foi de 2,496, né, que é maior do que 2,4049. Então, nesse caso aqui, com base na região crítica, eu vou rejeitar a hipótese nula, né, rejeitar a hipótese de quê? De que, né, aquele lote suspeito, de que naquele lote suspeito a quantidade de AS é igual a 5,5, né, então eu vou para a hipótese alternativa de que a quantidade de AS naquele lote suspeito realmente é diferente de 5,5. Então, a conclusão, né, do teste hipótese é que há 2% de significância, há evidências de que a quantidade média de AS no analgésico do lote suspeito realmente é diferente de 5,5. Agora, um exemplo, né, da aplicação desse teste de hipótese sobre uma proporção populacional. Neste exemplo, né, o Clarinex é uma droga usada para o tratamento de asma. Em testes clínicos dessa droga, 1.655 pacientes foram tratados com doses de 5 mg de Clarinex e 2,1 deles tiveram fadiga. Usando o nível de significância de 1% para testar a afirmativa de que a porcentagem de usuários de Clarinex que demonstraram fadiga seja maior que a taxa de 1,2 daqueles que não usam Clarinex. Então, aqui, né, a palavrinha-chave aqui é maior, né, então, o que se deseja verificar aí nesse teste de hipótese é se a proporção de pacientes que usam Clarinex é maior que 1,2, né, do que aqueles que não usam Clarinex.
A pergunta é, a fadiga parece ser uma reação adversa ao Clarinex, né? Ela vai ser, né? Sim, ela vai ser uma reação adversa se realmente esse percentual aqui de pacientes que usam Clarinex que tem fadiga é maior que 1,2. Então, o parâmetro aqui, identificação do parâmetro deste problema, né, é uma proporção. Proporção de quê? Proporção de pacientes tratados com Clarinex que apresentaram fadiga. Então, como eu já sei aqui que se essa proporção é maior, né, o que se deseja testar, maior aqui restrito vai para a hipótese nula, aliás, para a hipótese alternativa, então fica uma proporção maior que 0,02, né, eu tenho que transformar esse percentual aí em decimais para conseguir fazer os cálculos. A hipótese nula, então, é o complementar da alternativa, P menor ou igual a 0,012. A estatística de teste, né, já que é um teste de hipótese para a proporção, será um Z observado, onde eu tenho aqui a minha proporção amostral, que é 0,021, né, são os 2,1% que tiveram fadiga, menos 0,012, né, dividido por raiz quadrada de 0,012, que é a constante, né, observada na população, vezes 1 menos essa constante dividido pelo N, né, que é o tamanho amostral. A estatística de teste, então, deu um valor bem alto, né, 3,363. Construindo, então, a região crítica, né, que é feita com base no tipo de teste, nesse caso aqui é unilateral direito, que eu quero valores maiores, né, do que a estatística do que ao nível de significância, a 1%, e o nível de significância que é 1%. Então, depende desses dois parâmetros aí, a construção da região crítica. Então, neste caso aqui, né, a região, eu vou querer os valores da estatística de teste, querer não, né, eu vou observar se os valores da estatística de teste são maiores, né, do que esse percentil aqui, que deixa 1% de área à sua direita. Então, indo lá na tabela Z, essa região aqui de 1%, ela então tem esse percentil aqui de menos 2,33, né? Lembrando que é de fazer o simétrico, né? Porque eu quero regiões à direita, não à esquerda. Então, esse valor é de 2,33. Na minha estatística de teste, eu observei um Z de 3,36, né? Que é bem maior do que o nível de significância aqui, né, que corresponde a 2,33, o percentil de 2,33. Se o Z observado for maior, então eu vou rejeitar a hipótese nula. E a conclusão, então, desse teste é que a 1% de significância há evidências de que a fadiga é sim uma reação adversa do Clarinex, né? Ou seja, que realmente uma proporção maior de usuários que usam Clarinex tem fadiga, né, quando comparado com 1,2% da população que não usa Clarinex. Então, aqui, a gente viu que é possível, né, rejeitar a hipótese nula usando a região crítica, né, comparando aí o valor de Z observado com o nível de significância estabelecido pelo pesquisador. Então, e uma outra forma, né, de rejeitar a hipótese nula seria com base no valor P. E o que é esse valor P, né? O valor P é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que a observada na amostra, considerando a distribuição de referência da estatística de teste, né? Que para esse problema do Clarinex, que é um teste de proporção, então a distribuição de referência aí vai ser a Z. Então, o valor P, né, vai ser a probabilidade de encontrar uma estatística de teste Z maior que 3,36, que foi o meu valor que eu observei. Então, nesse caso aqui, como a tabela Z só dá a área esquerda, então eu vou fazer o simétrico dele, né, que então ficaria da seguinte forma. O valor P vai ser a proporção, né, a probabilidade 1 menos P, de Z menor que 3,36, né, isso vai dar aqui na tabela, se eu vier aqui no 3,36 aqui na tabela, eu vou achar aqui
uma probabilidade de 0,9996. 1 menos essa probabilidade, né, eu acho, então, o valor do P, que é 0,004, né, que é bem menor que, nesse caso aqui, 1% estabelecido pelos pesquisadores. Vamos conferir aqui. É 1%. Então, esse valor de 0,004 é bem menor que 1%. Então, nesse caso aqui também, né, eu vou rejeitar a hipótese nula, da mesma forma que eu rejeitei a hipótese nula com base na região crítica. Bom, neste outro exemplo, o estudo incluiu 106 temperaturas corporais, apresentou, que incluiu, né, 106 temperaturas corporais, apresentou média de 98,20 graus Fahrenheit e um desvio padrão de 1,62. Usando o nível de significância de 5%, teste a afirmativa de que a temperatura média do corpo é diferente a 98,60 graus Fahrenheit. Então, nesse caso aqui, gente, eu gostaria de dar uma boa notícia para vocês, que hoje em dia, né, já existem vários pacotes aí de testes estatísticos, né, que hoje em dia ninguém mais calcula esse passo a passo aí, né, ninguém mais faz esse cálculo de testes de hipóteses de forma manual, né, vários programas fazem isso hoje em dia de forma automatizada, né, bastando ao usuário entrar com os dados da amostra, né, e com o nível de significância adotado. Então, neste exemplo aqui da temperatura corporal, o parâmetro utilizado, né, analisado foi a média da temperatura corporal, e as hipóteses, né? Mas a hipótese é o pesquisador que tem que elaborar, né? A gente não, isso o programa não faz, né? Então, o pesquisador tem que estar ciente de qual parâmetro que está sendo analisado, quais as hipóteses, né, que ele elaborou, e saber interpretar, né, os arquivos de saída dos programas. Então, para esse exemplo, né, a hipótese é nula, é de que a temperatura corporal é igual a 98,6 e a alternativa é que é diferente de 98,6. Então, aqui a gente entra, né, com os dados do problema no programa estatístico e ele retorna para a gente o valor de T observado, né, foi um valor bem pequeno, menos 2,54, e o valor P, né, relacionado a esse T observado, é de 0,012. Nesse caso aqui, o valor P foi menor do que o nível de significância de 5%, então foi aqui 1,2, né, menor realmente do que o nível de significância. Então, neste caso, é rejeitar a hipótese nula, né, de que a temperatura corporal seja igual a 98,6 graus Fahrenheit. Neste outro exemplo, né, estudos sobre mortalidade de homens com idade superior a 65 anos de uma cidade mostram que 4% deles morrem dentro de um ano. Num grupo de 1.000 indivíduos selecionados dessa população, 60 morreram no período de um ano, né, ou seja, 6%. Há evidências de que houve um aumento da mortalidade anual nesse grupo ao nível de 5% de significância. Então, eu quero ver se 6% é diferente de 4%, né, ao nível de significância de 5%. O parâmetro, então, nesse caso, é uma proporção, né, a proporção de homens com idade superior a 65 anos de uma cidade que morreram dentro de um ano. As hipóteses, né, nesse caso aqui, se houve aumento, né, então eu vou começar montando a hipótese nula de uma proporção maior do que 4%, e a hipótese alternativa, então, complementar a hipótese nula, complementar a hipótese alternativa é um P menor ou igual a 0,04. Né? Esse aqui, novamente, é a saída, né, de um programa estatístico. Como é um teste de proporção, né, a distribuição referência é a distribuição normal, né? Então, o Z observado aqui foi de 3,22, né? Um valor muito grande, né? E logo um P associado muito alto, não, muito pequeno. Se a distribuição for grande, né? A área vai ser pequena, né? Se o valor Z observado for muito grande, a área, a direita nesse caso, porque ele é maior, vai ser muito pequena. Então, nesse caso aqui,
esse valor vai ser 0,06%. É 0,06%. Esse valor de 0,06% é muito menor do que 5%, né, que é o nível de significância do teste. Então, neste caso aqui, eu vou rejeitar a hipótese nula, já que o valor P é menor que o nível de significância. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, né, esse teste de hipótese para uma população. Na próxima aula nós vamos ver teste de hipótese sobre duas populações também, né, envolvendo média e proporções. Nós vamos fazer um fórum de tira dúvidas, né? Eu espero que vocês consigam assistir a aula antes, né, para a gente discutir aí as dúvidas que se houver.